Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, uma beleza do tempo comum é que sempre o Evangelho continua a leitura do dia anterior, onde nós lemos Mateus 5 nas bem-aventuranças. Hoje nós continuamos aquilo que vem após as bem-aventuranças. E Jesus Cristo nos apresenta toda a simbologia do sal, toda a simbologia da luz. É interessante que sal, ele tem uma dimensão da aliança que é feita entre o homem e Deus. Antigamente, no batismo, tinha o rito do sal. O padre, ao batizar a criança, ele colocava uma pedra de sal na boca da criança, para que a criança compreendesse toda essa dimensão que deveria ser o sabor de Cristo no meio da humanidade. E Jesus Cristo, ele traz essa dimensão doméstica do sal. Por quê? Porque ele fala que o sal tem que salgar. Se um sal não salga, ele não faz sentido. Se um cristão ele não serve para ser um sabor de Cristo, para viver realmente a sua fé, para viver a sua vida de oração, para dizer a que veio, para ser defensor da vida, olhando o Evangelho de ontem, para ser um portador, um anunciador, ou um praticante das bem-aventuranças, do que equivale à sua fé. É isso que Jesus Cristo quer de cada um de nós. Sairmos da zona de acomodação, sairmos da instabilidade. Eu lembro outra leitura que me lembra, que me une esse Evangelho. A gente tem que ser quente ou frio, a gente não deve ser morno. Um cristão, mais ou menos, um cristão que fica em cima do muro, na realidade ele não segue Cristo. Na realidade ele fica na dúvida. Ele ficou e permanece acomodado em tudo, Tem pessoas que visitam tudo que é tipo de igreja, de religião. Você não sabe em quem acredita. Então este não é o caminho. Porque quando a gente pula de igreja em igreja, vive a fé de forma morna, você só está vivendo a superfície, o faz de conta de tudo, Eu não sei se alguém já fez experiência, mas a gente comenta. Não sei se alguém já tentou riscar uma água, tá num rio, no mar, ou a vasilha com água. Você risca, mas o risco não fica. O risco passa enquanto você deixa lá. Você tirou o dedo, o risco deixa de existir. Então, às vezes, se vive a fé de forma morna, fria, sem sabor, sem cheiro. Tem um ditado forte, perdão pelo termo forte, fulano nem cheira nem fede. Então, a gente não pode ser assim. A gente tem que ser para o outro, para a nossa igreja, para a nossa fé, o sabor de Cristo, ter clareza. Fulano é um cristão, um católico, uma pessoa que vive a fé, um devoto de Nossa Senhora, alguém que pratica a caridade, alguém que é misericordioso, alguém que vive com coerência com aquilo que ele reza. Então Jesus Cristo pede isso a cada um de nós. E quando Jesus Cristo traz para nós o exemplo da luz, é para a mesma coisa. O sal e a luz se completam. Um dá o sabor, o outro ilumina. Ou seja, a luz de Cristo ela não deve ser colocada debaixo de uma mesa, não deve ser escondida, mas ela deve ser anunciada. O Evangelho de Cristo ele deve ser proclamado em cima dos telhados, para que todos possam escutar. Vocês estão me vendo com a camisa de Nossa Senhora aqui, Tem pessoas que não gostam de camisa de santos, não usam e tudo, não usam o símbolo religioso. E às vezes a impressão que dá é que a pessoa tem vergonha de dizer a fé que tem. O que é que fulano vai pensar de mim, que eu sou um beato, que eu sou um rato de igreja? A dimensão não é essa. A dimensão é aquilo que nós anunciamos.
Por aquilo que nós usamos, nós também estamos anunciando e falando da nossa fé e tudo. Se nós usamos um texto por usar, o texto é somente um adereço. Mas se nós rezamos aquele texto, se nós vivemos como pessoas que são devotas de Nossa Senhora, hoje é dia de Nossa Senhora no Perpétuo Socorro, tenho certeza, muita gente vai ver na nossa face, na nossa atitude, no nosso testemunho, o rosto do próprio Cristo, o rosto do próprio Deus. Então a gente é convidado a ser esse sabor e essa luz de Cristo para a humanidade e tudo. Então, o Evangelho de hoje ele é simples, mas ele é profundo. Por isso não temos medo de viver na nossa fé. E nós não temos medo de ser perseguidos por causa de Jesus Cristo. E nós não temos medo de sermos criticados, de sermos humilhados. Jesus Cristo não veio para agradar. Quem é cristão, quem é filho de Deus também não. Nós não viemos para agradar. Jesus Cristo não veio para seguir uma onda. Nós também não viemos para seguir a onda. Nós também não viemos para concordar com tudo. Não estamos mandando a gente ser insatisfeito, ser um revoltado. Não, o caminho não é esse. Nós devemos ler o mundo com o olhar do próprio Cristo. Um olhar de humanidade, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, mas também com o olhar da verdade. Dizer aquilo que precisa ser dito. E ao mesmo tempo, ajudar para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Tem uma leitura que fala que Jesus Cristo pede que nós sejamos capazes de conhecer e de ensinar os mandamentos. E lembremos, Jesus Cristo pediu e pede em cada um de nós a prática do amor. Das suas dimensões mais simples às suas dimensões mais complexas. Por isso, a palavra de Deus ela envolve totalmente as nossas realidades humanas e tudo. Em tempo de pandemia, nós precisamos ainda viver a prática desse amor, na sua essência, na sua gênese, porque há pessoas que infelizmente desconhecem isso. Então, saem nas ruas, não usam máscara, não se resguardam, às vezes levam um perigo para casa, levam um perigo ao encontro do outro. Então, a gente é convidado também a se cuidar dessa dimensão. Possamos preparar para a bênção de Deus, lembrando que logo mais teremos a Santa Missa, teremos também a novena em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá certo? Nós agradecemos a todos que nos acompanham no nosso canal e pedimos que a bênção de Deus alcance cada um de nós, nos dando sabedoria, discernimento, alcançando os nossos enfermos para que sejam curados, consolando aqueles que sofrem dor do luto, a dor das perdas, e o nosso coração possa realmente ser manso e humilde como o coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.